Irmãos, a paz do Senhor Jesus, de permissão aqui para tirar a máscara, para facilitar a respiração. Antes de tudo, Deus seja louvado por essa noite, por esse momento especial, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui para adorar a Deus. Eu não vim assistir o culto, eu vim adorar a Deus junto com vocês. E já tenho adorado a Deus aqui nesse lugar. Obrigado, querido Joca, João Amorim, colega, cidadão do céu. Nos conhecemos há muitos anos e é muito bom vê-lo animado como sempre. Quero agradecer o corpo de auxiliares dessa igreja, o pastor. Trago saudações do meu pastor, Johnny Glauber. Queridos, eu estava vendo o Joca falar sobre os grupos e nós ficamos bastante pensativos. Na década de 40, a avalanche de grupos musicais nas igrejas evangélicas americanas era um negócio espantoso e era contagiante, porque eles estavam por toda parte, não só nos templos, mas nas esquinas, e era algo muito maravilhoso. Eu espero que um dia a gente possa ver isso continuar, e faz muita falta, como faz falta os grupos musicais que tem numa igreja. Costumo dizer que uma igreja com bons grupos musicais é realmente algo muito diferente, faz muita diferença. Eu quero convidar a todos para a gente abrir a Bíblia, a espada do Espírito. Nós vamos ler um texto só no livro de Gênesis, logo no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Assim que todos acharem, nós faremos a leitura. Gênesis 1, versículo de número 26. Podemos ler? Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Esse texto lido, ele já coloca em relevo uma das temáticas, e eu queria explorar um pouco a temática imagem de Deus, e queria atribuir um título para essa temática. Como a temática pode se explorar a imagem de Deus? Então eu vou atribuir o título de Espelhos de Deus. Então eu vou falar na temática imagem de Deus, e o título da mensagem é Espelhos de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz grandes ensinamentos. Até porque, quando o texto diz façamos, está falando que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, tomaram a decisão de fazer o homem à sua imagem e semelhança. Mas é preciso a gente entender qual é o sentido de imagem e semelhança que esse texto está nos falando. Há muitos escritores que comentam muitas coisas a respeito desse texto, e alguns chegam a ponderar
que imagem e semelhança nesse texto são coisas diferentes, mas é de consenso da maioria dos pesquisadores e especialistas da investigação bíblica que imagem e semelhança aqui é apenas um mesmo sentido, até porque no hebraico imagem e semelhança não têm sentidos diferentes, os sentidos são o mesmo. E para nós avançarmos e entender o que quer dizer façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é preciso a gente passar rapidamente sobre atributos de Deus e olhando atributos de Deus em duas partes. Atributos de Deus incomunicáveis e atributos de Deus comunicáveis. O que quer dizer isso? Existem atributos de Deus incomunicáveis. Significa atributos que Deus não compartilhou com nenhuma criatura. Atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que Deus não compartilhou com nenhuma criatura e nem imprimiu em nenhuma criatura. Esses atributos incomunicáveis de Deus, nós podemos vê-los como exemplo a seidade de Deus, que significa que Deus é incriável, Deus é autoexistente. Deus não é criável, é incriável, é autoexistente. Isso significa a seidade. E nisto Deus não compartilhou com ninguém. Deus não colocou isso em nenhum ser que Ele criou. Onipotência de Deus, onisciência de Deus, onipresença de Deus, imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Deus não colocou em nenhum ser criado atributo de onipotência, de onisciência, de onipresença e de imutabilidade. É por isso que esses atributos são chamados de incomunicáveis, porque Deus não compartilhou, Deus não colocou em ninguém, é de propriedade exclusiva dele, não é compartilhado. Mas existem atributos de Deus comunicáveis, e os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele compartilhou com os homens, são os atributos que Ele compartilhou conosco, são atributos que Ele colocou no homem, e entre esses atributos estão o amor ágape, a misericórdia, a justiça, a benevolência. Esses são atributos comunicáveis, porque em nós há amor, há justiça, há misericórdia, há benevolência. Então, esses são atributos comunicáveis e muitos outros. Aí nós precisamos agora entender por que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não significa dizer que Deus fez o homem um Ctrl+C e Ctrl+V. O homem agora é exatamente Deus. Não. Imagem e semelhança diz respeito aos atributos comunicáveis que Ele colocou em nós: razão, amor, misericórdia, justiça, verdade, benevolência, compaixão. Isso está em nós, e por isso está em nós
Então Deus está dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É nesse sentido, a imagem é nesse sentido dos atributos comunicáveis. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus nos atributos comunicáveis. Por isso que nós amamos, nós temos sentimentos, por isso que nós criamos, porque temos inteligência, temos razão. Então isso são imagens que refletem o que Deus é. Entretanto, queridos irmãos, eu disse que vou falar sobre espelhos de Deus. E é muito importante nós perguntarmos: somos espelhos de Deus? Faz sentido isso? Nós somos espelhos de Deus? Precisamos então recorrer à palavra de Deus para que a gente entenda. Se nós somos espelhos de Deus, Gênesis 1:26 está dizendo: façamos a nossa imagem e semelhança. Obviamente, Deus está dizendo que o homem precisa refletir na sua existência, na linha do tempo, na sua vivência, no seu comportamento, precisa refletir a imagem daquele que o criou. Então nós somos espelhos de Deus. Entretanto, alguns eruditos dizem que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus pós queda do homem, pós queda de Adão. Um desses eruditos foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi inflexível nisso, quando ele afirmava que o homem, depois que caiu, perdeu a imagem de Deus. E na verdade a Bíblia mostra o contrário. O homem, depois que caiu, não perdeu a imagem de Deus. Nós podemos ver isso em Gênesis 5:1, podemos ver isso em Gênesis 9:6, podemos ver isso em Tiago 3:9. Todos esses textos, pós-queda do homem, Deus continua dizendo que o homem é sua imagem. Deus continua se referindo ao homem como sua imagem. Os irmãos podem consultar posteriormente Gênesis 5:1, Gênesis 9:6 e Tiago 3:9. Nós iremos ver categoricamente que o homem não perdeu a imagem de Deus com a queda. Porém, se nós somos espelhos de Deus, para que somos espelhos? Para refletir o quê? A quem devemos refletir? Nós somos espelhos de Deus para refletir a glória de Deus. Nós não somos espelhos de Deus para refletir algo diferente a não ser aquilo que vem do próprio Deus. Nós somos espelhos de Deus para refletir a glória de Deus, a beleza de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a benevolência de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Nós somos espelhos de Deus para isso. Todavia, quando nós olhamos 2 Coríntios 3:18, nós olhamos o texto escrito dessa forma: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo, ungido e inspirado pelo Espírito Santo, nos diz em 2 Coríntios 3:18 que todos nós,
com o rosto desvendado. Paulo está se reportando aqui aquele momento em que havia o véu, e com a morte de Jesus o véu é rasgado. O véu deixa de fazer sentido quando Cristo morre por nós, quando Cristo vem à terra, quando Cristo se faz homem, o véu deixa de fazer sentido. E Paulo está dizendo: olha, ninguém agora precisa mais ter o véu, ninguém precisa, porque o véu foi rasgado. E Paulo está falando que nós, com o rosto desvendado, o rosto desvendado aqui é dizendo claramente: nós podemos mostrar nossa face, nós podemos mostrar o nosso rosto, nós podemos exibir quem nós somos. Nós não temos mais sobre nós nenhuma carga de condenação, nenhuma carga de vergonha que nos leve a ficar curvado, a ficar envergonhado. Não. O nosso rosto agora está desvendado, porque o Deus do perdão, por meio de Jesus, reconciliou a raça caída por meio do sangue de Jesus Cristo. E nesse sentido, Paulo continua dizendo: nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória. E diz ainda: até nós atingirmos a própria imagem do Senhor. Isso não é instantâneo, não é zap, não é do dia para a noite, é processo, é caminho, é construção, é experiência, é vivência, são coisas na carreira do cristão. E nós, para refletirmos a glória de Deus, para sermos espelho de Deus, temos alguns requisitos. Para nós sermos espelhos e refletirmos a glória de Deus, temos alguns requisitos. E o primeiro requisito que quero mostrar aqui é que, para eu e você, como espelhos de Deus, refletirmos a glória de Deus, a beleza de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, precisamos examinarmos a nós mesmos. Para sermos espelhos de Deus e refletir a beleza dele, a glória dele, a santidade dele, precisamos examinarmos a nós mesmos. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que Deus está nos comunicando aqui é: se alguém quer refletir a minha beleza, a minha glória, a minha santidade, ele precisa olhar para dentro dele. Ele precisa ter um referencial de espelho para poder se enxergar. E não há outro jeito de eu olhar para mim mesmo, a não ser por meio do espelho da palavra, porque a palavra me mostra do avesso. A palavra mostra as minhas belezas, mas mostra os meus espinhos. A palavra mostra as minhas rosas, mas mostra as minhas feiuras. A palavra mostra quem eu sou
por dentro, em todos os quadrantes, em todos os milímetros. A palavra de Deus é viva e eficaz, é apta para discernir todas as coisas. Por isso, se eu quero refletir a imagem de Deus, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso ir de encontro com as coisas que há dentro de mim. Eu preciso ir e olhar o tudo ou o resto que tem dentro de mim. Muitos de nós, em meio às nossas crises, nós falamos assim: isso aconteceu do nada comigo. Na verdade, não aconteceu do nada. Nada acontece do nada. Aconteceu do tudo que está dentro de nós e que está mal resolvido, que não está equacionado, que de A a Z está de cabeça para baixo. Então Deus está dizendo: examine-se a si mesmo, veja quem você é. Não assine um contrato de mediocridade com você mesmo, mas olhe para você e olhe para a palavra e deixe a palavra te falar. Deixa a palavra dizer quem eu sou, e não eu fazer propaganda de mim. Para refletir, para ser espelho de Deus, é impossível usar máscaras e dizer: eu reflito a imagem de Deus. Segundo ponto, para refletir a glória de Deus, precisamos julgar a nós mesmos. 1 Coríntios 11:31 diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Para refletirmos a glória de Deus, eu preciso julgar a mim mesmo, mas eu não posso julgar a mim mesmo com as minhas métricas, com os meus parâmetros, com as minhas referências. Eu não posso julgar a mim mesmo com a minha justiça. Eu preciso julgar a mim mesmo com a métrica da viva e eficaz palavra de Deus. Eu preciso julgar a mim mesmo com a justiça de Deus. Eu preciso me colocar na balança com os pesos e as medidas da palavra de Deus. Por que isso? Para que o meu julgamento seja mediante a palavra inerrante, para que o meu julgamento não seja conforme o que a minha razão me diz. Posso ser talentoso, posso ser o belo rapaz, a bela moça, a melhor oratória, o corpo mais modelado, o melhor talento, mas sou mau caráter. Talento nunca será caráter. E nós precisamos julgar a nós mesmos, olhando para nós e falarmos assim: nossa, me olhei no espelho, mas não consigo ficar muito tempo me olhando no espelho. Ou eu consigo ficar muito tempo me olhando no espelho? Nós temos, na maioria das vezes, a conduta
de querermos barganharmos com Deus. Nós não somos o que pensamos e assinamos na pedra que somos o que pensamos. Para sermos reflexo da glória de Deus, precisamos julgarmos a nós mesmos pela palavra, porque a palavra vai me confrontar. Quando eu disser que eu sou bonzinho, a palavra vai dizer: tu tem pecado, tu é pecador. Quando eu me achar o melhor, Deus vai dizer que todo exaltado é humilhado. Percebam, Deus sempre vai nos colocar nessas circunstâncias. O próximo ponto, para refletirmos a glória de Deus, precisamos limpar pés e mãos e atentar para a mensagem que a gente traz escrito na testa. Vou repetir: para refletirmos como espelho a glória de Deus, precisamos limpar pés e mãos e atentarmos para aquilo que está escrito na nossa testa. Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 17 ao versículo 19, nos diz algo maravilhoso. Eu vou ler. Falou o Senhor a Moisés dizendo: também farás uma pia de bronze, e a sua base também de bronze, para lavar, e a colocarás entre o tabernáculo da congregação e o altar, e nela colocarás água, porque Arão e os seus irmãos lavarão nelas suas mãos e os seus pés. Lá no Antigo Testamento, quando Deus instituiu o tabernáculo, era pré-requisito que Arão e os seus filhos, para adentrarem o tabernáculo e oferecerem sacrifício, eles tinham que passar pela bacia de bronze. Eles tinham que estar vestidos corretamente, com toda a vestidura sacerdotal, mas tinham que ir em direção à bacia de bronze. E a bacia de bronze era feita dos espelhos de bronze das mulheres. Era bronze polido, que era usado como espelho, não era vidro, era bronze polido. E esse bronze polido foi usado para fazer a bacia de bronze. E na bacia de bronze se colocava água, para quando Arão e seus filhos entrarem, lavarem as mãos e lavarem os pés. Lavar mãos e pés significa: olhe bem a sua conduta, olhe bem o seu andar, veja bem o que você faz, observe bem como estão as tuas mãos, olha por onde seus pés andam. Lavar mãos e pés era exatamente isso. Naquele momento Deus estava dizendo exatamente isso. Veja, meça as suas atitudes, veja onde você tem andado, veja o que você tem falado, veja como você tem tratado as pessoas. E eles lavavam as mãos e depois seguiam em frente. Mas há outra coisa maravilhosa que o texto nos fala em Êxodo, capítulo 28, versículo 36 a 38. Olha o que diz. Gênesis 28, 36 a 38. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a gravuras de selos: santidade ao Senhor, e a colocarás sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra. Mitra era o turbante que Arão usava na cabeça e os seus filhos. Era aquele turbante que fazia parte da indumentária, da vestimenta do sacerdote.
E diz o texto que aquela lâmina de ouro era uma lâmina de ouro que foi esculpida por Bezaliel e por Aholiabe. Os dois esculpiram numa lâmina de ouro puro a seguinte frase: santidade ao Senhor. E ela era amarrada no turbante que estava na cabeça de Arão e bem na posição da testa. Para quê? Quando Arão ia lavar as mãos na bacia de ouro, quando ele baixava a cabeça, o rosto dele refletia na água, e ele via escrito: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Toda vez que ele ia lavar as mãos, aquilo que estava escrito na testa dele era santidade ao Senhor. Então, o que eu disse aqui é que nós, para refletirmos a glória de Deus, precisamos ter as mãos e os pés limpos, mas precisamos ter na mente e no coração santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sem santidade nós não refletiremos a imagem de Deus, porque Ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então nós precisamos refletir a santidade do Senhor. Mas quero encerrar trazendo 2 textos. Ninguém vai ser espelho de Deus e jamais refletir a glória de Deus se não sair de detrás da cortina do pecado. Ninguém. Há muitos de nós que estamos nos templos, estamos nos púlpitos, estamos na banda, no coral, no vocal, mas estamos nos escondendo atrás da cortina do pecado. Há muitos de nós que há longos anos está vivendo escondido atrás da cortina do pecado. Isaías 59:2 nos diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Há muitos cristãos que há muitos anos estão escondidos atrás da cortina do pecado, porque tem sido confortável, mas precisam ser confrontados pela palavra, porque uma vez imagem de Deus, não podemos comungar mais com o pecado confortavelmente em nós. É preciso entender que se o espelho não estiver bem posicionado, ele vai refletir coisas diferentes. Se nós botarmos um espelho aqui para refletir exclusivamente alguém na frente dele, se mudarmos a direção do espelho, ele vai refletir outra coisa. Estamos refletindo a imagem de Deus, ou estamos refletindo outras coisas? A nossa própria imagem, o nosso próprio eu, os nossos próprios valores, a nossa própria aparência, aquilo que fica em evidência. Mas, para ser reflexo da glória de Deus, tem que ter o rosto desvendado, tem que sair de trás da cortina do pecado. É por isso que 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar.
É Ele que nos limpa. Se confessarmos, é o Senhor que nos limpa e nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. O último ponto para encerrar, para refletir a imagem de Deus, a glória de Deus, para refletir a glória de Deus, melhor dizendo, é preciso se revestir do novo homem. Colossenses 3:10 diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem, olha só, segundo a imagem daquele que o criou. Vou ler de novo. E vos revestiste do novo homem. O novo homem nascido segundo a palavra. O novo homem nascido segundo Cristo, segundo o evangelho da graça. O novo homem que agora entende perfeitamente o que é o evangelho e quem é Jesus e quem é Deus e quem Ele mesmo é. Esse novo homem, ele se refaz, ele se reinventa no conhecimento do evangelho. E isso, ao fazer isso, ele está refletindo a imagem daquele que o criou. Queridos e amigos que estão aqui, não há outra forma de refletirmos a glória de Deus se não for por meio da verdade. 2 Coríntios 13:8 nos diz assim: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Que nós venhamos a refletir a glória de Deus mediante a verdade, porque também a palavra de Deus em João 17 nos diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém.